Estou no site oficial do SPET, spet.b. E o que o SPET ele cria? Ele cria pacotes para o ecossistema do Laravel. Claro que ele cria mais coisas, mas o interessante para nós é essa parte. Vou clicar em Docs. Olha o tanto de pacotes que ele já criou para o Laravel. Coisa pra caramba. Vou pesquisar Permission. Aqui do lado esquerdo, eu vou clicar em Installation in Laravel. Tem esse quadro, onde ele mostra a versão. Então, atualmente ele está na versão 6. E em qual versão do Laravel eu posso utilizá-lo? 8, 9, 10 e 11 e com PHP 8 ou superior. Para instalar, claro, é com o Composer. Então, eu copio, colo e instalo. Esse quarto passo é opcional, porque o Service Provider ele é automaticamente registrado. Então, eu não preciso ir manualmente e registrar. Agora tem esse comando aqui, que é a Migration. Vamos ver se terminou de instalar. Terminou. Na hora que eu abro aqui Database Migrations, veja que vem com as 3 migrations padrão do Laravel. Users, Cache e Jobs. Agora, na hora que eu executo esse comando, ele vai criar mais uma migration. E dentro dessa migration, preste atenção, dentro dessa migration, ele vai criar 5 tabelas. E nessa aula, eu vou te explicar bem em detalhes o que faz cada uma dessas tabelas. Olha só, criou aqui. Ele cria a tabela Permissions, a tabela Roles, Model has Permissions, Model has Roles e Role has Permissions. Eu vou abrir o arquivo .env. Estou trabalhando com o SQLite. Venho no terminal e vou rodar o quê? PHP Artisan Migrate. Pronto. Agora eu vou abrir o meu programa de gerenciamento do banco de dados para abrir esse banco de dados que foi criado aqui, ó, dentro de database, database.sqlite. Olha só aqui, Roles foi criado, Roles has permissions, Permissions, Model has Roles e Model has Permissions. Então, a partir de agora, eu vou te mostrar em detalhes o que faz cada uma dessas tabelas. Mas só que é o seguinte, nessa aula, eu não vou mostrar nenhum código, nada, zero. Todas as permissões que eu der vai ser diretamente aqui no banco de dados. Por que isso? Porque você entendendo a lógica do banco de dados, depois você entender, para você entender a lógica da criação utilizando o código, a lógica da criação das permissões utilizando o código, vai ficar muito mais fácil. Você vai entender facilmente como dar permissão, como tirar permissão, vai entender muito facilmente como que trabalha com o Laravel Permission, se entender a lógica do banco de dados. Vou começar com o Roles. Roles em português é algo como papéis. O papel que esse cara ele vai desempenhar. O papel que eu vou criar vai ser de Writer, escritor. O guardname por padrão é web. Como eu inseri manualmente, o created e updated at, eles vão ficar vazios, mas quando eu inserir pelo código, eles serão preenchidos. Só que esse escritor, esse writer, ele não vai poder fazer tudo não. Eu vou ter que colocar permissões para ele. Venho em Permissions e crio algumas permissões. Edit Articles. O guardname padrão web. Delete Articles. E por último, vai ser Publish. Publish Articles. Só que eu tenho que ter um jeito de ligar essas duas tabelas. Tá vendo essa tabelinha aqui? Role has permissions. O papel, ele tem permissões. Então é nessa tabela que eu vou liberar ou não permissões para esse papel. O Role ID 1, que é o escritor, ele pode a permissão 1, que é editar. O escritor, ele pode também deletar. Mas só que ele não vai poder publicar. Vai poder somente editar
e deletar. Agora eu venho no meu VS Code, aqui no web, eu vou criar uma rota para carregar uma view, para poder mostrar na view o que acontece quando eu libero ou não uma permissão para um usuário. Route get vai ser /articles. Eu vou trabalhar com controllers, então aqui vai ser article controller. PHP artisan make controller article controller. Aqui no index vai ser return view articles.index. E venho aqui e coloco home. Pronto. Venho em resources e views, crio a pasta chamada articles. E dentro o index.blades.php. Eu vou renomear esse welcome para layout. Vou colocar o meu conteúdo. Spec Laravel permission. Yields content. Vou criar o home, home.blades.php. Extends o meu layout. Section contents. H2 home. Vou copiar e colocar aqui. Só que nesse caso vai ser articles. Tá aqui, /articles. Para poder liberar o acesso, para poder liberar também, mas para poder verificar se ele tem acesso ou não, eu vou utilizar a diretiva can. Can, só tirar esse user daqui, can edit articles. E só vou colocar um else. Vai ser um parágrafo. You can edit article. E no else, you cannot. E vou colocar aqui um emoji que vai ser... Para não perder tempo, eu vou colocar esse saxofone mesmo. You cannot edit articles. Legal, é isso mesmo. Agora, vem a parte mais importante da aula. Preste muita atenção. Eu posso liberar o acesso em massa ou um de cada vez. Essas duas tabelas aqui é que fazem essas mágicas. Primeiro, esse model has permission. Eu vou colocar o model ID1. O que é esse model ID1? É o ID do usuário que está autenticado. E qual model que ele está utilizando? Esse, user. E qual que é a permissão que eu vou dar para esse usuário que está logado com o ID1? Que vai ser o edit. Agora ele pode somente editar o artigo. Venho, atualizo e nada. Por quê? Porque lá no model user, eu tenho que colocar aqui a trait has roles. Isso aqui é importantíssimo, senão não vai funcionar. Agora sim, não está funcionando. Eu acho que eu coloquei no plural e deve ser no singular. Permissions, edit articles no plural. É isso mesmo. Can edit articles. Ah, claro, é claro. Você sabe por quê? Porque eu não fiz o login. É claro, é óbvio. Então eu venho no article, aqui, out, login, using, login, using ID 1. Mas só que se eu tentar fazer a autenticação agora, não vai funcionar. Por quê? Porque eu não tenho nenhum usuário no meu banco de dados. Então, eu coloco aqui o factory, venho aqui no meu terminal, PHP artisan db seed. Pronto, agora
no meu banco de dados, aqui em Users. Aqui em Users, tá aqui, ó. Eu vou me logar. Agora eu tenho acesso para editar. Viu que legal? Já tenho acesso. E se eu colocar aqui delete, vamos ver. Eu não posso. Lembra? Eu estou liberando uma permissão de cada vez. Nessa tabelinha aqui, Model has permission. O model, que é o model que eu estou utilizando, ele tem permissão ou permissões. Para liberar o delete, eu venho aqui e coloco o 1, o mesmo model que eu estou utilizando, e o 2. Agora eu posso deletar. Pronto. Mas e se eu quiser liberar todas as regras que estão, todas as permissões que estão nesse roles? Porque no roles, nessa tabelinha aqui, ó, nessa tabelinha role has permissions, eu estou ligando a permissão 1, quer dizer, perdão, o papel 1, o role 1, com a permissão 1 e permissão 2. Então o escritor ele pode editar e pode deletar. Agora, para liberar todas as permissões desse papel, eu venho nessa tabelinha, Model has roles. Eu faço a mesma coisa que eu tinha feito no outro. Venho aqui, coloco o Model ID 1, utilizando o Model User e o Role 1. Pronto. Agora volto, atualizo e continua a mesma coisa. Eu venho em Role has permissions, agora ele não pode deletar. Tiro essa permissão, atualizo e ele continua podendo deletar. O que aconteceu agora? Eu venho na documentação e vou utilizar isso aqui, ó. Vou utilizar isso. Eu vou limpar o cache. E também eu vou fazer o logout. Espera aí. Venho, eu coloco out, logout. Agora eu faço login novamente. Venho no meu terminal, limpo o cache e agora sim vai aparecer que ele não pode deletar. Então, quando você estiver testando aí localmente, não esqueça de, se você tirou uma permissão e mesmo assim ele continua tendo a permissão, limpa o cache. Pega isso aqui e limpa o cache. Agora eu vou fazer o login com ID2. Não pode editar e não pode deletar. Mas se eu vier e colocar aqui no Model has roles, vou colocar o 2. Pronto. Agora sim vai aparecer que ele pode editar. E se eu falar, e se eu colocar aqui, ó, no Model has permission, eu vou colocar aqui add row, o 2, coloco o model, e se eu colocar o delete aqui, ó, o permission com id2. Nessa tabela, Model has roles, eu estou liberando esse papel de escritor com todas as permissões para esse usuário com id2, mas só que nesse papel, o delete articles não tem. E eu estou liberando nessa tabela. E aí, será que vai funcionar ou não? Funciona também. Então, eu posso trabalhar com as duas tabelas. Legal, né? Então, essa aula foi somente a introdução. Tem muita coisa ainda para frente. Tem como liberar e bloquear pelo middleware. Enfim, tem muita coisa interessante ainda. Essa foi somente a primeira aula. Espero que tenha entendido como que funciona o banco de dados aqui do SPET Laravel Permission. Valeu, um abraço e até a próxima.